Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você já saiu de uma perícia médica do INSS sentindo que o perito simplesmente sequer te ouviu? Porque existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de falar. Muita gente que hoje já deveria estar aposentada continua presa no auxílio-doença. E não é porque a sua saúde, o seu corpo não melhora, mas é porque o INSS finge que não vê os sinais. Os sinais são claros, os exames são claros, repetidos, óbvios, mas passam batido. Eu quero te mostrar hoje, aqui nesse vídeo, de um jeito que ninguém te explica, os 3 sinais que comprovam que você já não tem mais como voltar ao trabalho. E por que mesmo assim, o INSS continua ignorando todos esses sinais? Antes da gente continuar esse vídeo aqui, coloca aqui para mim aqui embaixo. Você já passou por mais de uma perícia e ainda não teve melhora de saúde? Coloca aqui para mim porque eu quero ver quantas pessoas estão vivendo esse padrão. A gente precisa dar um ponto final nisso. Então, vamos embora pro vídeo. Olá pessoal, tudo bom com você? Como é que vocês estão? A gente vai falar aqui de um assunto muito importante. A gente vai falar aqui de incapacidade. Quando a gente fala de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença, a gente sabe que o assunto ele é bem polêmico. Nós falamos sempre de questões aqui no canal que o INSS não te conta. Principalmente aqui nesse vídeo, que quando a gente fala de incapacidade permanente, muita gente imagina que é só quando o corpo piora, quando a saúde se agrava, quando a doença avança e quando você não consegue mais nem levantar da cama. Mas a verdade é que não é assim que funciona e eu já te adianto que você precisa ver esse vídeo até o final. Porque, na prática, o que define a possibilidade de uma aposentadoria não é a piora. Na maioria das vezes é a estabilização. É quando você faz tudo certo. Você toma seu remédio, você faz exame, procura médico, segue todo o tratamento, às vezes até cirurgia já fez, mas ainda assim a sua situação trava. Não melhora, não piora, fica estacionado e o tempo passando. E é justamente isso que quase ninguém percebe. É exatamente aqui que a maioria continua pedindo prorrogação de auxílio-doença quando já deveria estar pedindo aposentadoria. Então é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui chocado. Já aproveita que a gente está aqui só no comecinho, deixa o teu like, o joinha, o curtir e compartilha esse vídeo, porque é muito importante e eu tenho certeza que daqui vão sair muitas aposentadorias, porque o nosso canal tem gerado muitas aprovações de benefícios, mais ainda no nosso escritório, então nós temos muito a comemorar e eu sei também que você vai ter muito a comemorar depois desse vídeo. Olha só, eu quero começar esse vídeo, peraí, você já deixou o like, o joinha, o curtir e já compartilhou, né? Se você é novo aqui, você também já se inscreveu no canal, aquilo tudo que tem para fazer. Então tá bom. Então eu quero começar a falar sobre o sinal número 1, que eu já quero que você anote aí. Reavaliações, perícias, uma depois da outra, sem nenhuma evolução, ou seja, se você tá aí passando por perícias repetidas, se você continua em tratamento e se tudo que os médicos estão fazendo não gera uma melhora, o seu quadro não muda nenhum milímetro sequer, eu preciso que você entenda o seguinte, isso não é normal, isso tem um nome, isso se chama estabilização clínica. Quando a gente fala desse tipo de estabilização, a gente está falando aqui do primeiro sinal de incapacidade permanente. É o sinal que, infelizmente, o INSS adora fingir que não viu. E provavelmente tem muita gente aqui assistindo esse vídeo que está nessa situação. Eu quero, inclusive, que você aproveite para comentar aqui embaixo, se você ainda não comentou, quantas perícias você já passou no INSS.
e até agora você não teve nenhuma melhora. Eu quero te avisar que eu e a nossa equipe lemos todos os comentários. Então coloca aqui para mim aqui embaixo. Agora que você já entendeu isso, a gente precisa entender de uma verdade muito chata. Exatamente sobre esse padrão, que é quando o seu corpo ele para de responder ao tratamento. Ele está dizendo algo muito claro. Eu cheguei no meu limite. E quando o limite vira rotina, não faz mais sentido a gente falar em benefício temporário. Por quê? Estamos diante de algo que se tornou permanente. E se é permanente, não é auxílio-doença, é a própria incapacidade. Aqui está um ponto que ninguém para poder te explicar. E é exatamente por isso que tem tanta gente que continua sofrendo, dependendo de perícia revisional, dependendo de um benefício que atualmente ele não tinha mais que ser temporário, ele tinha que ser definitivo. Entendendo isso, eu vou passar agora para o sinal número 2, que é quando você já tem laudos de especialistas dizendo de forma muito clara a irreversibilidade da sua situação. E eu preciso que você preste muita atenção nesse segundo sinal. Por quê? Quando mais de um especialista, e a gente fala aí de psiquiatra, ortopedista, cardiologista, reumatologista, quando mais de um desses especialistas afirmam que a sua limitação é definitiva, ou seja, quando eles escrevem no seu laudo, na sua documentação médica, que não existe chance real de reabilitação, isso é praticamente um mapa para aposentadoria por incapacidade permanente. Mas hoje, dentro do INSS, na parte administrativa, o INSS ele trata esse mapa como se fosse um rabisco sem importância. Muitas pessoas, provavelmente você, não sequer percebeu que já tem nos próprios laudos, nos seus laudos, a prova que o INSS finge que não encontrou. E um detalhe que vira ponto cego para a maioria de vocês é que tudo isso que eu estou falando aqui acaba gerando, na verdade, um ponto cego enorme, porque você se esforça para voltar ao normal. Muitas vezes você faz cirurgia, fisioterapia, toma remédio, tenta voltar a trabalhar, piora, se afasta de novo. Já aconteceu com você? Mas a regra é clara, se a medicina já concluiu que não existe retorno da capacidade funcional, ou seja, insistir no auxílio-doença, que é um benefício temporário, é só prolongar uma espera que acaba sendo injusta e muitas vezes emocionalmente pesada. E é aqui que eu quero que você saiba. Você já recebeu um laudo dizendo que a sua incapacidade é definitiva? Coloca aqui para mim nos comentários. Porque eu quero saber se tem mais alguém que se encontra na mesma situação. E aí agora eu quero passar para o sinal número 3, que é a incapacidade para qualquer atividade habitual. E esse aqui é o sinal que mais derruba pedidos no INSS. O erro que eu falo com tanta experiência que nós temos hoje é que o INSS ele avalia se você pode voltar para a sua profissão original. E não é assim. O INSS ele avalia se você consegue trabalhar em qualquer atividade. Ele não quer saber, às vezes você não consegue fazer essa atividade, se ele puder ele vai te reabilitar em outra atividade que seja compatível com as suas limitações. Se você hoje não consegue cumprir nem isso, nem essa reabilitação, a discussão muda completamente. Porque aqui não é apenas não posso mais voltar para o meu emprego. É diferente. Não existe uma função possível que hoje você consiga exercer com segurança e dignidade. É muito mais profundo. O que a grande maioria das pessoas desconhece e acaba pagando muito caro por isso é que muitas pessoas pensam: eu não consigo mais ser motorista, mas talvez eu consiga fazer algo mais leve. Já passou isso pela sua cabeça? Só que incapacidade não se mede pelo cargo perdido. O seu médico vai saber te informar isso. Na verdade, ela é medida pelo que o seu corpo ainda consegue fazer. Quando não existe nenhuma função possível,
existe um direito que está sendo ignorado, que é o direito à aposentadoria por incapacidade permanente, o benefício por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. E aí, quando a gente olha para esses 3 sinais e junta esse quebra-cabeça, a gente consegue olhar agora para um quebra-cabeça completo, que é reavaliações, ou seja, perícias médicas sem melhora, seus laudos médicos indicam uma irreversibilidade do quadro, uma incapacidade para toda e qualquer atividade habitual. Se você olhar isso de forma isolada, pode até parecer detalhes, mas quando a gente pega, analisa e junta esses 3, a gente consegue ver de uma forma muito clara uma imagem se formando desse quebra-cabeça. Uma aposentadoria que já deveria ter sido concedida, um benefício de aposentadoria que já deveria estar ativo. E a pergunta que muda tudo aqui. Eu preciso te perguntar isso de uma forma muito sincera e eu também preciso que você me responda aqui nos comentários. Por que isso aumenta tanto? Quando você me responde, a gente consegue acessar mais pessoas. Eu sei que mais pessoas vão sair daqui com benefício aprovado. Algum desses sinais já aparecem no seu caso? Porque se eles aparecem, primeiro de tudo, coloca aqui nos comentários. Talvez nós não estejamos diante de um erro, não do seu corpo. Talvez o erro esteja na análise do INSS e a gente sabe que infelizmente o INSS erra muito. E aí só resta uma dúvida. Você vai continuar aí esperando ou você vai revisar sempre que o INSS te dizer que é temporário ou, ainda pior, negar o seu benefício? Muitas pessoas procuram o nosso escritório dessa forma e, graças a Deus, acabam saindo aposentados. É claro que não existe causa-ganha, o que existe é a possibilidade de aplicação de uma estratégia técnica que funciona. Até porque nós conhecemos o INSS até do lado avesso, atuando em todo o Brasil de forma online. Inclusive, se você quer se tornar cliente do nosso escritório, é muito, muito fácil. Os nossos telefones de atendimento estão sempre passando aqui na tela. Tem um link aqui na legenda que te leva direto para a nossa equipe de primeiro atendimento. Eu adianto que o nosso primeiro atendimento ele é por mensagem no WhatsApp. E é muito fácil falar com a gente. Tá? Então manda uma mensagem, explica o seu caso, lembrando que o nosso escritório ele é um escritório particular, tá? Então, se depois disso tudo que eu te falei aqui, esse vídeo, essas informações, elas fazem sentido para você, se alguns desses sinais já apareceu na sua vida, se inscreve aqui no canal. Aqui nós sempre explicamos tudo sobre INSS de um jeito que ninguém te explica, sempre com base em clareza, verdade, experiência de quem vive isso todos os dias, há muitos anos. E comenta aqui para mim nos comentários qual desses sinais que eu te falei aqui, desses 3 sinais, chamou mais a sua atenção. Porque muitas vezes esses comentários que você vai deixando aqui embaixo acabam mudando o rumo do benefício de outras pessoas. Tá? Então é muito importante que você preste atenção. Se você ainda não deixou o like nesse vídeo, solta o dedo no like, no joinha, no curtir. Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo praticamente todos os dias, tá bom? Então ativa o sininho das notificações, não perca, toda segunda-feira nós fazemos uma live incrível, a melhor live de INSS de todo o YouTube. Eu já te adianto que se eu fosse você, eu colocaria aí para despertar 9h36 da manhã, de toda segunda-feira acontece a live do cafezinho, a nossa live do Café com o INSS, onde eu trago para você as principais notícias da semana. Para você já começar a semana à frente do INSS, nós tomamos um café juntos aqui no YouTube e eu tiro muitas dúvidas ao vivo, gratuitas inclusive. O momento de tirar dúvidas gratuitas é na live do cafezinho, tá bom? Então já bota aí para despertar, já cola na tua agenda que o momento é agora. Tá bom, gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo grande. Fui!